santos anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa, RS Garante. Sextou e na sexta-feira, você já sabe, a gente tem a titular aqui do programa, Maria Marlene Faria, psicóloga clínica. Ela também é presidente da Psiconorda, que representa aqui a categoria dos psicólogos da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Maria Marlene, bom dia. Bom dia, Beverly. Saudade de vir presencial. Guria, não é, a gente não se sente melhor. Ai, muito melhor. Eu não sei se muito foi a época melhor. da pandemia que a gente fez tanta live. Eu não estou dizendo que não é legal. Tem o seu valor também, otimiza tempo. Mas o presencial... É nutritivo para as emoções, nutritivo. Né? Nossa, a gente se abraça, a gente toma café, Sim. a gente ri Encontra junto. o Corlate, abraça, vê a Beverly rindo com os colegas. Ai, que coisa bom, maravilhosa, né? ver risada. Coisa boa mesmo. Que bom também te ter aqui. Senti tua falta na semana passada. Eu também. Às vezes a gente sabe que a vida é corrida, né, Maria Marlene? Então também a gente entende. Sim. Mas hoje, para aproveitar, já que a gente acabou sassaricando aqui e demorou para começar o programa, a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, ele vai se encaminhando para segunda-feira, né? Segunda-feira, nós desta região, em especial Caxias do Sul e Farroupilha, né? Mas especificamente essa nossa região aqui, é muito devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Nós temos uma história, não sei se é uma, né? Nós temos a história da Nossa Senhora de Caravaggio, mas cada um de nós tem as suas histórias com Nossa Senhora. E, na verdade, não é para falar só de Caravaggio, mas com este gancho, é para a gente falar sobre o papel da espiritualidade na nossa vida, a ausência dela, que impacto que tem, e a presença dela, que impacto que tem também, para a gente não se esquecer desse pilar da vida, né, Maria Marlene? Que é bem importante, né, Beto? Tu sabe, a Maria Marlene, inclusive, é alguém muito ligada à questão da psicologia positiva, é alguém muito ligada também ao mindfulness, é uma pessoa muito ligada à questão da psicologia voltada à promoção da felicidade, né? Nós tivemos já Congresso da Felicidade, ela é engajada com essas propostas, já foi para fora no Congresso da Felicidade. E eu estou resgatando tudo isso, Maria Marlene, porque se fosse há 20 anos atrás, talvez a gente falasse isso e ia dizer, nossa, que louca, né? Que pessoas loucas falando dessas coisas. Sim. Harvard tem uma disciplina, uma cadeira específica para isso. Positiva. Tem muita gente já que em outras áreas, neurologia, cardiologia, falando dessas coisas todas novas, que são baseadas em estudo. E a universidade colocou um lugar para a espiritualidade nas suas disciplinas também. Ah, é? Sim, nós temos. Conte. Sim, tem espiritualidade dentro do curso de administração. Ah, sim, que o Frei Jaime dava disciplina, né? Pensa que momento é esse. A Universidade de Caxias do Sul agora... Tem pós nessa área também. Tem pós. Nesse segundo semestre está lançando um curso de graduação em teologia. É o primeiro fora do centro da capital, é o primeiro fora. Então, uma teologia acadêmica, né? Nossa, que então, ótimo. A gente está falando de coisas de temas, né, que são caros para a sociedade, mas que agora ganharam um lugar de importância. A gente vai numa mentoria, num coach, vai no mundo corporativo, tem lá um olhar, ou seja, do RH ou do marketing, que diz, esse olhar aqui é para a espiritualidade, é para as relações humanas. Então, este é um lugar que começou a ganhar importância, né? Ainda bem, né, Beverly? Ainda bem. A gente precisa, né? Tu sabe que eu também, eu coordenei por 6 anos o núcleo aqui em Caxias do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que é uma entidade a nível nacional, que tem mais de 40 anos, onde a gente fazia eventos para fazer essa conexão de teologia e psicologia. Por quê, né, Beverly? Porque nós somos um ser espiritual. Por mais que a pessoa se diga ateu, não quero saber de nada disso, nós somos um ser espiritual, nós somos corpo, mente e espírito. Por quê? Porque a espiritualidade, não num conceito muito científico, mas enfim, é a busca por um significado, por um sentido, por uma conexão com o divino. Então, é diferente de religião, né? De religiosidade.
Por isso que tem até um Instagram que se chama Religar. Ou seja, religar, né, que é uma forma de se conectar com Deus, não necessariamente tu tem uma religião, tu tem uma instituição, mas tem pessoas que estão nesse rito, né, de ter uma igreja, uma religião, e não são muito espirituais. Ou seja, só fazem o rito, mas não são generosos, não ajudam as pessoas, não querem o bem do outro, apenas tem um ritual, né? Digamos que uma capa de religiosidade. Então, hoje eu vejo nas pessoas que a gente atende como a espiritualidade ela está presente em tudo, porque é um fio muito fino entre o emocional e o espiritual. Então, a gente vai ter pessoas que vão, por exemplo, na própria clínica da psicologia, tem experiências anômalas, ou seja, ontem eu atendi uma moça que ela enxerga vultos, que ela vê pessoas andando, né? Que algumas coisas melhoraram com a medicação e outras eu digo que é da hipersensibilidade dela. Né? Então, por exemplo, estar lidando com a pessoa doente na família está adoecendo ela porque ela tem uma hipersensibilidade emocional e espiritual. Então, é um tema muito relevante, né? Nossa. Eu vou parar, porque senão eu já falo tudo no início. Não, mas esse é um papo. Até brinquei com a Maria Marlene ontem. Disse, vamos bater um papo feminino. Por que feminino? Porque somos mulheres. Não temos como descolar esse nosso lado mais forte. Né? Temos um lado masculino sendo mulheres? Temos. Homens têm um lado feminino sendo... Tem. Porque a gente é isso. A gente é duo, né? Tem dia, tem noite, tem... Enfim. Sim. O que eu quero dizer com isso é que não dá para descolar este olhar, que é o olhar das mulheres, né? Se a gente fosse comparar, é como se a gente estivesse olhando do filme do Alto da Compadecida, né? Que sim, tem Jesus, tem lá todo aquele universo que a gente imagina do corpo celeste, como a gente imagina pela questão religiosa que temos no Brasil, mas a mediadora é Nossa Senhora, né? Então, nós vamos conversar com essa perspectiva, a perspectiva das mulheres. Então, é um papo solto, fluido, sem muito compromisso, para trazer luz a esse assunto. Eu vivi uma experiência só de ir até o santuário de Caravaggio, Maria Marlene. Eu tinha vontade, muita vontade, de fazer a Romaria durante muitos anos, mas a minha profissão, eu trabalho sábado, eu trabalho feriado, então eu... Às vezes trabalha na própria Romaria, exatamente, né? Eu não podia ser a romeira, né? Eu tinha que estar fazendo outras atividades. Em um ano eu estava de férias, eu consegui exatamente aquele período e eu me determinei a ir. Foi uma experiência tão interessante, porque muda o lugar onde tu vê. Eu já fui várias vezes, mas mudou o lugar. E é isso, às vezes a gente precisa mudar o lugar na vida para enxergar melhor aquele assunto, né? Sim, a gente precisa vivenciar, né? Quando tu tá lá trabalhando, tu tá num lugar. Agora, tu vivenciar toda aquela caminhada sozinha, tu observar as pessoas, tu fazer as tuas reflexões, é diferente. Então, aí já vem uma ideia de espiritualidade, né, Beverly? Que é estar num lugar diferente, de conexão com o divino, de ter esse tempo para se conectar com os nossos pensamentos, né? Que por isso que muitas pessoas que fazem essas caminhadas para vários lugares, agora não me perdi Santiago, o nome. da Isso, Compostela, isso, enfim. porque o que esse caminhar, que essa solidão, o que isso faz a gente ir para outros lugares, né? Tu sabe que vou trazer a minha experiência porque é aquela que eu conheci, né? Quando eu estive cobrindo a Romaria em alguns anos, Maria Marlene, eu vi muitos atos de fé, muito impressionante. Ano passado, inclusive, nós fizemos uma cobertura com live bem legal. E tá lá na live, para quem quiser só buscar lá Romaria, a Caravaggio de 2024, pela Rádio São Francisco, vai ver, vai resgatar isso que eu estou falando, que era um romeiro, se eu não me engano, ele era de Bento Gonçalves, e ele levou uma cruz de madeira. E eu tive o privilégio de conversar com ele quando ele estava chegando lá na esplanada do santuário, chegando com aquela cruz pesada de madeira. E aí ele contou a história. E ele se debulhou em lágrimas, porque é quase uma catarse. Ele não conseguiu o milagre, mas ele cumpriu a promessa. Então, as experiências de fé, muitas delas eu vi lá. A minha experiência fazendo a Romaria foi menos uma experiência de fé e mais uma experiência de contemplação. Cada um vê o assunto de uma maneira, e não deixa de ser espiritualidade. Mas olhar que as pessoas muitas vezes vão parando, vão em grupos de família, vão conversando, vão fazendo a terapia. Sabe aquilo que precisava resolver? Vai se resolvendo durante a caminhada.
Tem o cansar-se, né? Você chega esgotado fisicamente, Maria Marlene, que não tem tempo para ficar criando bichinho na cabeça, sabe? Eu achei muito interessante a experiência. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, nós deveríamos fazer esse tipo de jornada, né? Sei que tem outras formas ou ferramentas de a gente vivenciar a espiritualidade em retiros e etc. Ir num templo, seja lá qual for a sua religiosidade, afastar-se, olhar de fora, né? Sim. Tem vários. Eu acho que cada um deles segue um papel, mas sem ele, talvez nós não seríamos quem somos. E já está difícil com espiritualidade, Sim. né? É muito importante, né, Beverly, porque quando eu era jovem, né, depois eu mudei a questão da minha fé aí, mas eu fui muitos anos a pé a Caravaggio e uma coisa que me chamava a atenção hoje é que naquele santuário antigo, tem um antigo, né? Aham. Se a pessoa parar e observar todas que as pessoas colocam lá as graças alcançadas, nossa, é muito interessante a gente observar aquilo, porque ali a gente está vendo a fé das pessoas, o que seria, como tu disse, a vida sem a fé. Sem tu acreditar em algo que transcende, na conexão com o divino, eu acho que a vida fica muito pior, né? Então, eu acho que a gente nunca pode deixar de valorizar a fé das pessoas, principalmente nós, profissionais da saúde, né? Numa semana de psicologia lá da FSG, eu fui falar sobre isso, sobre espiritualidade e psicologia. E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eles orientavam que todos os profissionais perguntassem na consulta qual é a sua religião, no que você crê. Porque já tem também estudos científicos, né, sobre a oração. O que a oração faz aqui, melhora no lobo frontal, aqui na nossa testa, para quem está ouvindo, né? Que só o fato de você se ajoelhar e você impor as mãos juntas aqui, isso tem um efeito positivo aqui no nosso lobo frontal. Então, eu acho que sem a conexão com Deus, sem essa coisa que eu acho que é muito das mulheres, né, Beverly? A capacidade de ser humilde e buscar ajuda, eu acho que é mais das mulheres. Quando a gente se coloca como não podendo, né, e dizendo, Deus, eu entrego isso para ti, resolve, porque eu não estou podendo. Tu já é um ato de fé poderoso, porque tu diz, não dá, e se tu não me ajudar nisso, eu não vou suportar. Mas tu sabe que a missão que eu tenho, ela é grande, mas sem a tua ajuda não vai dar. Então, isso é a espiritualidade, é eu me conectar com o divino da forma que eu creio e eu poder ter esta humildade de acreditar, porque a fé é a esperança das coisas que eu não vejo, né? É saber que existe mesmo que você não enxergue, né? Com os olhos físicos, né? Porque a gente pode enxergar de outras maneiras. Maria Marlene, tem uma galera já participando com a gente. Vou trazer aqui. A Vera Lúcia está acompanhando, mandou um abraço pra gente. Vera Lúcia. Obrigada, Vera. A Vera Lúcia é uma pessoa que mereceria aqui que a gente desse uma paradinha, né? Eu vou me permitir contar para Maria Marlene, que não conhece, mas muitos dos ouvintes já conhecem, porque a Vera Lúcia, ela se somou, né, à legião de pessoas que acompanham, que são amigas da tua rádio, né? Porque eu não acho que nós tenhamos só ouvintes, né? Nós temos amigos. É uma característica de uma rádio de comunidade, desenvolver amigos, né, entre as pessoas. Então, as pessoas escutam, mas elas também interagem, elas se relacionam conosco, né? E para nós, do rádio, as pessoas da audiência não são só ouvintes, são amigos, né, de verdade. Então, a Vera Lúcia é uma amiga aqui da programação, que no ano passado, Maria Marlene, ela sofreu um ataque de um cão. Dessas raças, assim, que mais ferozes, que seguram e não largam. Eu não me recordo se era um pitbull, se era um rottweiler, enfim. Um cão. E foi no braço e no rosto. Meu Deus. E ela teve um atendimento rápido, ela mesmo diz, né? Mas, e tu imagina que essa mulher passou, Maria Marlene. Nossa. Quando você tem o teu rosto desfigurado, ou, por exemplo, quando você tem a possibilidade de perder movimento de um membro importante, como um braço, uma perna, isso mexe com todas as nossas estruturas, com as nossas crenças, com quem a gente é na fila do pão da vida. E ela passou por isso, ela está recuperada, né? Ela está feliz, ela sempre diz que ela tem 2 aniversários agora, né? Aquele do nascimento, da certidão, e esse que é quando ela deu a volta nessa situação. E veja, se ela talvez não tivesse espiritualidade, como é que a gente sabe que ela tem, né?
Como é que seria passar por um momento que você vai lá no Vale das Trevas, hein, Sim. Maria Marlene? Talvez fosse o fim, né? Que ela pudesse dizer, a minha vida está acabada, né? Agora vou ter que lidar com esse novo rosto, vou talvez ter uma limitação, mas a pessoa que tem fé, ela tem uma força invisível, né? E indescritível, porque tu sabe que eu tive a oportunidade, não sei se tu te lembra, que aquele menino, o Thiago Link, teve em Caxias o ano passado, no Sindicerve. E eu assisti a palestra dele. Eu sigo ele no Instagram. Eu Ai, achei eu um querido adoro. aquele guri. Aquele sorriso É. sempre, né? E ele não É um menino que nasceu, né, acho sem que tem perna nem braço. sem pernas e braços. E aí eu assisti a palestra, toda a família fala. E aí fui lá tirar foto com eles. Foi um momento, assim, espiritual para mim, sabe? Porque o que aquele menino fala, ele é o único da família dele que nada, que sabe nadar, né? Ele tem só um pezinho, assim, curtinho, né? Então, eu acho que é uma pessoa que tem fé, ela vai além das limitações físicas. Ela tem essa conexão com o divino, e como aquele menino, para relacionar com a Vera, quando tu tem uma missão maior na vida, isso como é que se diz? Isso transcende essas outras coisas, né? Eu que trabalho com idosos, essa semana a gente trabalhou as limitações e as possibilidades. Então, tipo assim, tinha um senhor que ele, quando chegou na casa, ele só ficava deitado e comia por sonda, que diz, né? Agora, ele emagreceu 30 quilos, ele anda sozinho, come sozinho. Isso não é transcender as limitações? Então, a fé é essa vontade de viver e, muitas vezes, de ter uma missão, como o próprio Tiago tem, essa missão de levar essa palavra de esperança para as pessoas. Porque eu acho que fé é esperançar também, né? Não há dúvida, não há dúvida. Eu estava aqui tentando até vir buscar rapidinho na internet, mas não sei se vou conseguir em tempo, mas vocês vão lembrar. Dr. Dorval Tessari, que durante um tempo sim. esteve conosco aqui nos programas, também Sim, não está na sim. pauta, o nome do livro, era isso que eu queria. Tudo tem sentido, inclusive o câncer. Foi eu o tenho livro o livro dele, né? dele. Que é um pouco isso. E se eu não me engano, eu não li o livro, tá, Marina? Vou ser bem honesta, eu não eu li. li. Mas parece que tem ali uma abordagem dentro do livro, porque ele mesmo falou que a espiritualidade, ela dá sentido. Em algum momento, você enxerga o sentido pela veia, né? Pelo viés, pelo instrumental da espiritualidade. E vou falar mais uma vez. A espiritualidade não é necessariamente uma religião. Tem pessoas Exatamente. que, enfim, né, expressam essa ou aquela religião, como a Maria Marlene já falou, e talvez não sejam tão espiritualizadas. E outras pessoas que não são tão frequentadores de templos, de dogmas, mas que são pessoas espiritualizadas, né? Então, a espiritualidade, ela permeia numa capacidade de a gente enxergar o que não é possível com os olhos, mas de ter um propósito. Você enxerga o teu propósito de vida, né, Maria Marlene? Exatamente. Eu fiz o curso de psicossomática com o Dorval. Ele é ótimo, né? Ele é desafiante, assim. Então, assim, eu acho que a espiritualidade tem muito a ver com esse propósito de vida, né, Beverly? Tu vê, né, eu nessa missão que eu tô com essa questão da violência da mulher, né? Muitas pessoas me criticam. O que tu quer se meter com isso? Eu digo, não fui eu que quis. A partir da pandemia, isso veio para mim. Porque eu, como psicóloga, como tu bem falou, eu queria levar a psicologia positiva, a felicidade. E aí, daqui a pouco, começou a vir essa conexão com a dor, com coisas de dor. Então, por isso que hoje a gente tem o projeto Resgate. Nós precisamos resgatar essas pessoas da dor. Então, se a gente acorda todo dia com uma missão, com um propósito, isso transcende as minhas picuinhas, né, Beverly? As nossas coisinhas do dia a dia que às vezes vira o centro da nossa vida e vai nos afogando e nos matando. Então, por isso que a espiritualidade, além da minha conexão individual, ela também traz práticas, né? Práticas como a gratidão, a compaixão, a generosidade, a alegria, né? As pessoas que têm, como o próprio Tiago Link, que a gente falou, aquele sorriso, aquela alegria no olhar, isso é espiritualidade. É eu querer o bem do outro, é eu ajudar, ter compaixão, querer mudar a vida do outro. Isso é espiritualidade, né? Concordo contigo, Maria Marlene. Até estava mencionando aqui, falei do Dr. Dorval Tessari, né? O Dorval me propôs, alguns dias atrás,
uma pauta que ele está debruçado, né? Sabe que de vez em quando ele se Sim, debruça num sim. tema e ele mergulha, né? E o tema é a questão da menopausa, o Ah, sim. climatério. Eu E eu vi que ele está falando. até tinha pedido para ele vir hoje contigo aqui, Ah, para a gente fazer um legal. programão assim Ah, ia ser sobre ótimo. menopausa, mas vai ficar para depois, né, da volta das minhas férias, lá meados de junho, tá bom? Legal, Então, já legal. para avisar as pessoas que a gente vai fazer um Ótimo. programa com essas abordagens todas, né? De alguém que vem da Sim, formação médica, que é ginecologista, né? Vem da sim, formação em psicossomática, que foi uma área que ele abraçou com sim. força, Muito vem da bom. experiência de vida dele de ter perdido o pai. Ele escreveu muito sobre isso, aquele processo de finitude do pai. Então, Sim. é uma pessoa que realmente traz muito conteúdo com espiritualidade, né? O Dorval foi meu professor na faculdade de Sério? psicofisiologia. E foi Olha. muito bom. E ele é casado com uma colega nossa, psicóloga também, que é ótima, Cláudia. Então, vamos falar disso que tu trouxe do câncer, né? Que a gente, no curso do Dorval, que é muito bom, que é a técnica do diálogo com os órgãos, né? Então, assim, a pessoa vem pra gente... assim, ai, tô sempre, a vida inteira com dor de estômago e ninguém acha nada, né? Então, assim, já vou dizer, né? Quando a gente aplica essa técnica do diálogo com os órgãos, que o Dorval nos trouxe, que ele fez curso com uma psiquiatra chilena, que ela, inclusive, acho que já morreu, ela já estava cega e tal. Eles foram para lá fazer o curso com ela, que a gente faz uma simulação, assim, né? De olhos fechados, o terapeuta, ora é o estômago da pessoa, o órgão doente, ora eu vou para o lugar de terapeuta, e a gente ajuda a pessoa a conhecer as características psicológicas desse órgão, que está sempre doente, e aprender o que eu sou diferente, o que eu tenho que aprender com as características psicológicas do meu estômago. Uhum. Por exemplo, o estômago, ele é reclamão. Quando as coisas não estão bem, ele vai botar para fora. Então, a gente pode perceber que a pessoa que tem sempre problema de estômago, ela não consegue falar o que incomoda. Então, está sempre doendo o estômago. E uma coisa que o Dorval trazia muito sobre o câncer, né? É que o câncer, por isso é que eu acredito, né? Que várias pessoas que eu conheço que tiveram câncer e mudaram a sua vida, tiveram uma conexão com a espiritualidade, com o sentido da vida, né? Porque tu pode perceber que muitas pessoas que têm câncer, elas são como a célula maligna. Elas são pessoas boas, elas querem dar conta de tudo. E o que a célula maligna faz? Ela quer tomar conta de tudo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem câncer tem que se dar conta de que ela tem que olhar para ela, que ela não precisa abraçar tudo. E aí o câncer faz a pessoa parar, né? Faz a pessoa se conectar com o sentido da vida dela, né? E porque tu te obriga a parar. Por que as pessoas dizem, depois do câncer a minha vida é outra? Porque teve uma E que conexão. poderia ser depois da pandemia, podia ser Exato. depois de uma doença grave, qualquer outra que não fosse um câncer. A gente ouve muito relato de pessoas Sim, assim, né? Dizendo isso foi um divisor de águas, né? Uma perda repentina de alguém. sim. Maria Marlene, eu lembro muito da Cristina Cairo, a gente falou do Dorval Tessari, e volto a dizer, né? Tudo isso que estamos falando é baseado em estudos, né? Não é imaginação da gente, são estudos já comprovados, e se não necessariamente todos eles bem científicos, porque é difícil mensurar comportamento por vezes, né? Então, alguns estudos, eles corroboram, eles levam a acreditar, e outros são pelo próprio empirismo, né? A gente vive. Não, isso aqui pode não ter uma explicação científica, mas eu sei porque eu estou vivendo toda a minha Sim. experiência ali. Então tem o empirismo também, né? Mas eu estou falando da Cristina Cairo, que é muito conhecida. Ela tem um livro que é famosésimo, que é O Corpo Fala. Eu tive o privilégio de entrevistar há alguns anos atrás. Hoje ela já nem concede mais entrevista no interior, né? Mas quando ela ainda concedia, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu tive o privilégio de entrevistá-la. E ela já dizia isso, né? Que tem essa questão que é psicossomática, que é o corpo manifestando em doenças, mas que também tem um estado emocional que o corpo revela, né? E, inclusive, a falta de espiritualidade também seria expressa na linguagem corporal. Um pouco de Sim. arrogância, né? Um pouco de não tô nem aí para ninguém, o que importa é só o meu umbigo. Isso o corpo está mostrando, né? Que ali tá a espiritualidade tá ou no momento em conflito ou precisando de alguma ajuda. A espiritualidade de uma pessoa pode adoecer? Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente quando a espiritualidade vira patológica, né, Beverly?
porque a gente já discutiu muitos casos, né, nesse núcleo aí dos psicólogos cristãos, que tem casos que a pessoa, ela, digamos que ela está num fanatismo, assim, que ela está a vida só ligada às verdades, vamos supor, da igreja, daquela vivência dela, que ela adoece. Tem até um livro que se chama, até poderia trazer para tu ler, Neuroses Eclesiásticas. Porque fala assim, ó, às vezes a pessoa, ela acha que algumas coisas são espirituais, mas já são do nível da patologia, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo. Eu tinha uma amiga, agora ela já faleceu faz tempo, e a gente congregava no mesmo lugar, da mesma fé, e daqui a pouco era uma mulher inteligente, era professora de inglês. Daqui a pouco ela foi numa igreja assim meio pentecostal e ela começou a desmaiar, a ter umas coisas que parecia que ela estava em surto. Mas como a líder espiritual do lugar tinha discernimento, ela falou, isso aqui não é espiritual. E aí descobriram, não me lembro qual era o diagnóstico, mas acho que era quase esquizofrenia. E desde então ela entrou em tratamento e era severo, dela ficar em casa, trancada, não ter mais vida social até que ela morreu. E então, assim, é preciso ter muito cuidado e responsabilidade quem lida com o ser humano. Porque muitas vezes a pessoa está lá naquele poder, vamos supor, do espiritual, e a pessoa não tem um discernimento do emocional, e eu já recebi casos assim, e a pessoa fica por anos tentando, não, mas você tem que orar, não, mas você tem que vir na igreja. Aí a pessoa entra numa patologia que quando chega para nós, ela não acredita mais em tratamento nenhum, em medicação, em nada, porque ela ficou tanto tempo naquilo e ainda se sentindo culpada. Como é que para os outros funciona fazer isso e para mim não? É muito sério isso, sabe? Eu já tive colegas, e eu, se precisar, eu faço também, de chamar um líder espiritual e dizer, olha, isso que tu está fazendo está errado. Isso aqui é crime, tu não pode dizer para a pessoa que se ela não ficar a vida inteira fazendo isso, ela não vai melhorar. Porque ela pode estar com uma patologia emocional, né? Então, eu acho que a gente vive tempos de muito adoecimento, né, Beverly? E isso vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para tudo. Então, não é brincadeira hoje tu lidar com o ser humano. A gente tem que ter humildade. E aí, quando tu fala que vem para o corpo, eu quero dar um exemplo. Pensa agora, Beverly, ouvintes, as pessoas que tu considera espiritualizadas. Como é que é a postura física deles? Eles não são mais tranquilos, eles não querem ter sempre razão, né? Vamos ver, vamos fazer uma coisa que me marca em quem eu acho espiritualizado são pessoas alegres. Isso. Alegres. São pessoas não alegres. Não ficam ranzinhos, reclamando, uma tristeza. Mais positiva, mais otimista. Agora, a pessoa sem espiritualidade, ou com uma espiritualidade fraca, sei lá, mas que tem uma arrogância, um leão em si, um ego inflado, pode ver o jeito dela caminhar. Vai ter um ombro para frente, assim, que a gente diz um peito de pombo, né, assim. E ela sempre tem razão, e sempre tem que se posicionar. E parece que a pessoa tem uma ânsia, assim, de sempre se mostrar, tem uma necessidade, né, de sempre aparecer, de sempre mostrar. Mas não, isso é cansativo também. Isso pode ser falta de espiritualidade também. Sim. Né? Uma tendência de para se destacar, colocar alguém numa posição de julgo, né? Para mim fica muito claro, assim, que é uma situação que uma pessoa espiritualizada jamais faria, para se destacar. Não estou dizendo que as pessoas não devam se destacar, Maria Marini, porque é o mundo que a gente vive também, que não é visto, não é lembrado. Até acho que, às vezes, eu peco por isso, sabe? Não saber se vender, não saber... Mas não estou dizendo disso. O que eu quero dizer é que existe o normal, aquilo que está dentro de um aceitável, e aquilo que a gente vê que não está legal. Como? Para me destacar, eu tenho que fazer outra pessoa ficar humilhada, sair triste, sabe? Sim. Isso eu acho muito, assim, patológico. Sim. A palavra é patológico. Ao contrário, né? A pessoa espiritualizada, ela vai querer sempre edificar o outro. Se não tem nada para dizer para o outro ficar melhor, fica quieto. Ou em situações de conflito, tu simplesmente dizer, eu não vou discutir com essa pessoa.
Aí não vai ter, não tem eco. Uhum. Até porque eu acho que a pessoa espiritualizada, num conflito, ela sempre vai querer mediar e mostrar para o outro o que é justo e o que não é. Se o outro não quer ouvir, se afasta e silencia, porque não é mais responsabilidade tua, né? Eu brinco assim, deixa Deus falar com ela, né? Deixa ela na sua consciência. Porque quando a gente é mais jovem, né? Eu já passei dos 50, parece que a gente tem essa obrigação de dizer, não, mas eu tenho que fazer a pessoa entender. Não, mas eu não quero mais que a pessoa entenda. Se eu já falei 1, 2 vezes, né? Se eu fui verdadeira, se eu tenho a consciência que eu fiz o melhor, não é mais meu. Eu me lembrei de um gatinho, sabe que eu sou viciada nos gatinhos do Instagram. Sabe aqueles gatinhos da inteligência artificial? Não sei se você já viu. Não vi, esse eu não conheço. Então vou te mandar. Tem um que diz assim, ó, e sempre tem gargalhada no final. Ele diz assim, ó, se você tem problema comigo, vem buscar, porque o problema é teu. Vem buscar, boa. Tu sabe, Maria Marlene, eu já neste exato momento, eu já penso que, não estou desdizendo o que tu tá falando, porque eu entendo o ponto, sabe? Sim. Mas é que nós estamos vivendo um momento histórico tão cheio de dúvidas, de turbulências, que mesmo que algumas pessoas já tenham compreendido e elas estão certas, tem coisas que pra gente já não ecoam mais também, sabe? Nisso que eu quero dizer é que quando eu tenho essas dificuldades e que são bem comuns, às vezes mais do que uma vez por dia, eu sempre peço em oração, né? Em oração, que Deus não dialogue com o outro, que Deus dialogue comigo. Porque eu comecei a entender, Maria Marlene, que às vezes é a gente que não está conseguindo entender, sabe? Quando a gente fica insistindo, batendo lá no ponta da faca, querendo, se incomodando, bem no fundo, para mim, né? Tô falando só de mim, parece que para mim tá faltando espiritualidade. Para mim tá faltando canal de conversa com Deus. O que eu não tô aprendendo que se repete? O que eu não tô entendendo que não me faço compreender? E nessa perspectiva... Eu também faço isso. A gente acaba entendendo que às vezes a gente acha que está com a espiritualidade forte, mas não está. É isso que eu quero dizer. Né? Às vezes eu acho que estou com a espiritualidade forte, mas não estou. Então, o primeiro passo talvez seja reconhecer, olha, talvez eu precise desenvolver um pouco mais, fortalecer, talvez, levar para a academia a minha espiritualidade, né? Levar ela para fazer musculação. Não sei se isso é possível, mas é um pensamento. Eu acho que sim. E aí também a gente volta para o nosso tempo para as coisas espirituais, né, Beverly? Tipo assim, porque quando a gente acorda de manhã, a gente não precisa só ir já ver o trabalho no celular. A gente pode ir lá no YouTube, eu não gosto de ler Bíblia, nada. Tem os salmos lá do falecido Cid Moreira, com aquela voz linda. Quando tu vai te arrumando, de manhã tu vai ouvindo os salmos. Durante o dia tu vai lembrar daqueles salmos, vai te fortalecer. Tu vai ouvir um louvor, né? Ouvir música, louvor, também é uma oração, né? E quando a gente está nessa angústia, em certas situações que a gente não sabe o que fazer, eu também faço isso. Eu digo, olha, Deus, eu vou me afastar porque eu não estou em paz com o que eu devo fazer. Então, vou esperar tu falar comigo. E as soluções sempre vêm. E eu digo que quando a gente depende de Deus, as soluções vêm de uma forma que tu jamais imaginaria. Jamais. E eu digo que esse é o amor de Deus por nós. Porque quando a gente depende, diz, eu não sei, eu vou esperar tu me mostrar. O amor de Deus se mostra de uma forma tão leve. As coisas que tu tinha que resolver, elas se resolvem de uma forma leve, que se tu fosse fazer pelo teu braço, ia ter muito esforço, sabe? Tu sabe que eu estava me lembrando, né? Claro, cada um com as suas perspectivas. Eu concordo em grau, número e gênero. Colocar a oração como uma prática, é uma forma de a gente encontrar a própria espiritualidade, se conectar com ela, visitar o templo da sua preferência, seja lá qual for a sua religiosidade, pode ser. Não necessariamente tem que ser, mas pode ser, né? Porque Deus não mora necessariamente no templo, né? Nós somos o templo vivo. Mas é um ritual importante. Isso, só estou mencionando que podem ser ferramentas, mas para mim, era isso que eu queria dizer, para mim, acho que uma das principais ferramentas da espiritualidade vai para ação,
sabe? Ao invés de só ficar escutando, porque hoje a gente tem um monte de gente em várias perspectivas religiosas fazendo essa produção de conteúdo, e a gente fica escutando. Ok, respeito, mas não é muito mais prático você ir para ação? Ajuda uma pessoa carente, ajuda uma pessoa em necessidade, Amor em movimento. faça caridade, faça alguma coisa. Ajude o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua esposa, teu marido, sabe? As pessoas da tua família. Não tem ninguém, vai capinar literalmente numa horta, vai produzir vida, vai produzir alimento. A gente está a gente está muito só ouvindo a Maria Marlene. Sim. A gente precisa agora começar a praticar a espiritualidade, porque não é ali no ouvir que ela se fortalece, né? Sim, porque daí tu só ouvir, tu não tem essa experiência da prática, que é aí que tu vai se sentir mais espiritualizado, aumentar a tua fé, porque aí eu digo que tu se sente um instrumento de Deus na vida da pessoa, né? Quando tu ajuda uma pessoa que tu nunca viu na vida, e tu diz, eu já fiz isso, eu vou lá no mercado comprar o que tu precisa aí de alimento, né? Mas não é porque eu quero aparecer e nem falar para as pessoas, é porque a nível de divino, de espiritualidade, tu se sente um instrumento de Deus, porque Deus não se materializa na nossa frente, nós somos os instrumentos de Deus. Então, quando tu vai para a prática, quando tu ajuda alguém, quando tu escuta alguém, quando tu é generoso, né, na ação, tu é um instrumento de Deus. Então, eu concordo contigo, não adianta só ouvir, eu ouço para me nutrir, mas eu preciso manifestar em ação essa espiritualidade. 11h49, tá bombando aqui de gente participando, Maria Marlene. Nossa, já vai encerrar? Não vai encerrar. Vou fazer o intervalo. Vou pedir licença para Maria Marlene. A gente depois vai trazer vários ouvintes que estão participando aqui. Vou atualizar o intervalo, porque a gente se botou numa primeira aqui, foi, né? Então segura um pouquinho que a gente já volta. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h50. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 14 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Procurando uma conta digital completa e segura? Aqui na Sicredi Pioneira você aproveita os benefícios de ter tudo o que você precisa na palma da sua mão. Abra sua conta agora mesmo, de onde estiver. É fácil, rápido e prático. E você ainda conta com todas as soluções personalizadas do Sicredi e um atendimento humano e próximo. Entre em contato pelo WhatsApp no 51 3358 4770 e escolha a opção Conta Digital. Quando o assunto é cuidar do seu Volkswagen, a escolha certa faz toda a diferença. Nas concessionárias Carburgo, você encontra serviços de oficina autorizada Volks e peças genuínas que garantem a performance e a segurança do seu veículo. E tem mais, toda a manutenção vem com a garantia de quem entende do assunto há mais de 60 anos. Encontre a concessionária mais próxima no site carburgo.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen.
aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex, aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Opa, deixa eu ligar o microfone, 11h52, bom dia para você, muito obrigada pela sua audiência, retomando aqui o Tá na Pauta especial desta sexta-feira, estamos em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, depois vai para o youtube.com/Rede Tua Rádio e óbvio no rádio, né gente, 560M, 79.9 no FM. Eu, Beverly Rocha, Maria Marlene Faria, psicóloga, estamos batendo um papo aqui, aberto, franco, sobre a questão do papel da espiritualidade, até porque segunda-feira vai ser feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, possivelmente o maior evento religioso do sul do país. Não tenho medo de errar com isso, né? Ou se não, um dos maiores. E leva multidões para o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Como é da Diocese de Caxias do Sul, a gente também tem feriado. Então, vai ser um dia de muita dedicação à questão da espiritualidade. A gente brinca que é o caminho das bergamotas, né? Das cascas das bergamotas, enfim. Mas, brincadeiras à parte, é um momento propício para a gente rever. Estamos fortes espiritualmente? Qual o papel da nossa espiritualidade na nossa vida positiva e a ausência dela? Que impactos traz, né? As patologias possíveis. Os ouvintes participam e a pergunta que fica para os ouvintes é essa. Você se sente alguém espiritualizado? E como é que você faz, né? Para praticar, para desenvolver a sua espiritualidade? Conta pra gente. A Lili Paludo está conosco lá do Paraí, viu? Ela mora em Paraí, mas está acompanhando. A Vilani Maia também mandou um abraço para ti, Maria Marlene. Ai, obrigada. Outro. A Beatriz Tessari Vivan está digitando, então vou esperar. A Maria Santa Catarina mandou um áudio, Maria Marlene. Eu vou escutar aqui contigo, de viva voz. Só deixa eu rodar aqui e desligar os microfones para que tu possas escutar, Maria Marlene. Vamos lá. Buongiorno, Debeli. Tutti sani? É um bom giorno a tutti nostri italiani que devemos estar em festa. Ela está falando da imigração italiana. Um abraço, não é sobre o tema do programa de hoje, né? Agora, era sobre uma entrevista anterior que a gente fez sobre a questão de duas comitivas italianas que estão chegando a Caxias, estão já em Caxias e que vão com o Círculo Trentino circular pela região. Bacana, né? Então, um abraço e obrigada pela companhia. A Odete Valentini também está com a gente. O Júnior Curtis diz o seguinte... não são somente as mulheres que têm a humildade de se ajoelharem e rezar. Isso não é uma exclusividade das mulheres. Acho que foi sobre aquele primeiro comentário. Não foi isso que a gente quis dizer, né, Maria Marlene? Uhum. Que bom, né? Que não é só as mulheres. Ótimo. Sentiu uma alfinetada, né, Júnior? Tu te dobra esse joelho aí. Não, na verdade, a gente estava falando de uma outra coisa. Talvez pegou... o Júnior talvez pegou uma parte, não entendeu. As mulheres são mais suscetíveis a cuidar de si. Foi isso que a Maria Marlene estava falando. Isso. Elas reconhecem mais e mais rapidamente quando elas estão precisando de ajuda. Foi isso que ela quis dizer. Homens e mulheres dobram os joelhos em espiritualidade. Júnior, era essa a reflexão. A Vera Lúcia mandou um áudio. Disse o seguinte, olha, foi um pitbull que atacou ela. Uma hora até ela vem aqui, se ela quiser, para contar. Deixa eu ver, ela mandou um áudiozinho, vou tentar escutar aqui, vamos ver. Fé é a certeza das coisas que tu não vê. E a minha é imensa. Emocionada ela. Em Deus. Chegou a precisar ter que parar aqui para respirar, né, e conter um pouco da emoção. Vera Lúcia, é isso, não precisa se emocionar, a gente imagina, a gente não sabe, né, Maria Marlene? A gente não sabe o que uma pessoa passa. Sabe. Mas a gente imagina aqui o que deve ter passado. A Salete Gonçalves diz o seguinte, oi, amigas queridas, entrevistas com a Maria Marlene são sempre maravilhosas e interessantes. Que querida. Um abraço. A Paty Tomazini,
Diz ela, eu aprendi tarde demais e realmente depois do câncer sou outra pessoa. Um beijo pra ti, Maria Marlene. Ai, um Diz beijo também. A Paty Tomazini. A Salete diz o seguinte, nossa, que assuntos legais que vocês estão trazendo aí, gurias. Depois eu quero o link desse programa todinho e me manda, Maria Marlene, onde é que eu acho esses gatinhos, porque ela gosta também. Ela vai mandar pra mim, depois eu mando pra ti, Saletinha. Isso, os gatinhos são demais. A Isabel, do bairro Desvio Risso, ela mandou um recadinho. Diz, oi, meninas, eu comparo a religião a uma garrafa. A garrafa é a religião. O conteúdo é a espiritualidade. Eu também sigo, né, a família, né, Link, do rapazinho, eu não me lembro o nome dele. Tiago. A família dele é incrível, são todos muito resilientes. Incrível. A mãe do Tiago é maravilhosa. Essa semana a mãe dele estava servindo um pão caseiro quentinho, mais ou menos 6 horas da manhã, e ela ainda faz trança no cabelo da irmã gêmea do Tiago, e depois vão todo mundo para a escola, né? Certamente o que sustenta essa família exemplar é a espiritualidade. Eles são demais. Maravilhoso a gente ter exemplos como esse, né? E tu vê, né, uma irmã gêmea que nasceu perfeita e ele nasceu assim, sem com algumas deficiências físicas, né? A Ana Séries, gurias, espiritualidade é se sentir grato, olhar onde posso ser melhor hoje e não melhor do que outra pessoa. Um beijo, gurias, eu amei esse tema. Beijo, Ana, querida. A Neuzi diz, concordo com tudo que foi dito aqui, né, sobre fazer. Eu acrescentaria não esquecer de agradecer, não só agir, mas agradecer as conquistas, agradecer os feitos, agradecer, lembrar as pequenas vitórias. Eu tô nessa fase também, Neuzi. Celebrar cada mínima conquista, sabe? Fazer até o caderno da gratidão. Nossa, tá valendo muito, né? Até porque traz consciência, né? Sim. E a Beatriz, que estava escrevendo, disse, meninas, eu quero mandar um abraço especial para Marlene, né? Só sendo muito espiritual para superar muitas coisas na vida. Abraço, querida. O Ademar Roberto Sebem, amigos são como mel, não tem data de vencimento. Se endurecer, aquecendo, volta a ser cremoso. Esse aí nós temos que anotar e postar, né, Beverly? Fácil, é só rezar. Se não souber, aprenda. Ai, que linda essa gente. Obrigada, pessoal. Muito vale bom. A pena. A Verinha mandou, assim, 2 abraços, um para mim e um para ti. A Vera Lúcia, né? Um grande abraço de coração quentinho para ti, Verinha. E a Ana, para fechar, também mandou aqui. Não foi a Ana. Agora a Ana disse que o maridão dela, o Dulceu, mandou um beijo para as gurias. Ai, Dulceu, um grande abraço para ti, seu Dulceu querido. Agora sim, a gente chegou na reta final. Eu teria tanta coisa ainda para falar, Maria Marlene, mas o programa tá acabando. Vamos fazer outros, então, com o mesmo tema, né? Mas para poder celebrar isso, queria te ouvir, um fechamento, né? Para não ficar cacoete, o ruído na comunicação. O que fica neste programa sobre o papel da espiritualidade, o fortalecimento da nossa espiritualidade, levando em consideração o momento que vivemos? Então, eu acho que nós em si somos muito fracos, né? Tem até um versículo bíblico que diz assim, quando você é fraco é que você é forte, porque tu deixa Deus te carregar no colo, né? Deus te levar, Deus fazer por ti. Mas nós precisamos saber que quando a gente investe na espiritualidade, vai melhorar o nosso sistema imunológico, vai reduzir o estresse, a vida vai ficar mais leve, as coisas vão fluir com leveza. Então, não vamos querer tudo no nosso braço. Vamos depender de Deus, vamos agradecer, vamos fazer oração todo dia, entregar os nossos desafios, porque espiritualidade é leveza, é dependência, é confiança no divino, né? Ai, que bonito! Hoje estou inspirada. Nossa, no final, então, fechou com chave de ouro. Obrigada, viu, Maria Marlene? Eu que agradeço. E eu aprendi também que esse gesto aqui, a Maria Marlene já tinha falado, né? Sobre juntar as mãos, como se fosse em oração. Sim. Mesmo que não seja em oração, né? Quando a gente tem junta... um efeito no teu cérebro. Né? Estudos comprovam, né? Isso positivo. É científico, Beijo. Beijo, linda. Obrigada. Abraço a todos. Um abraço mesmo. A gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo fica